Na segunda-feira, após derrota para o Atlético Paranaense, eu reforço o meu pós-jogo de ontem. Eu acho que, dentro dos contextos das possibilidades, uma derrota aceitável. É claro que, por vezes, quando o jogo fica à feição do Inter, perder este jogo sempre terá um gosto mais amargo pelo contexto. Mas, pragmaticamente falando, perder para o Atlético Paranaense, que é forte em casa, que tem o gramado sintético, com o Inter com desfalques, com um jogo importante na quinta-feira que vem, vindo de 2 vitórias, é completamente aceitável. Completamente tolerável. Não é desejável, não é um comodismo, mas é tolerável, porque o Inter não vai vencer um campeonato de maneira invicta. Quiçá vai vencer o campeonato. Não estou aqui fazendo uma promessa ou uma crença além do que está entregando. Mas se nós cremos que o Inter pode ser campeão, ele vai perder alguns jogos, e alguns jogos são jogos como esse para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, ou hoje Liga Arena, né? Deixa eu falar de Rafael Borré, né? O Rafael Borré é cobrado, e tem que ser cobrado porque não faz gols, mas eu ainda ontem defendi o jogador. Quero trazer alguns dados importantes para a gente validar o Rafael Borré. A última vez que o Rafael Borré fez gol foi contra o Borussia Mönchengladbach, lá da Alemanha, ainda jogando pelo Werder Bremen, foi em 15 de dezembro do ano passado. De lá para cá, o Borré jogou 6 jogos com a camisa do Inter, mais 2 jogos pela camisa do Equador. Quer dizer, ele teve mais jogos lá pelo Werder Bremen que não marcou. Mas vindo em 2024, né, para o Inter, ele tem 6 jogos com a camisa colorada e não chega a ter 6 jogos completos, porque ele entrou no jogo contra o Nova Iguaçu, que foi a sua estreia, né? Entrou no lugar do Ener Valencia. E mais 2 jogos com a seleção da Colômbia. Deixa eu falar o seguinte. Nem 6 jogos e o jogador está sofrendo um hate que, de novo, é justificável, é compreensível e é tolerável que o torcedor colorado critique pelo não melhor acabamento. Um jogador de R$1 milhão, ele tem que chegar na hora, acabar e matar. Mas eu não quero que isso seja também a esteira do argumento limitante do jogador. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Borré não é o centroavante matador, o Borré não é o Gabigol, o Borré não é o Pedro, ele não é o Cano, ele não é o cara que vai empurrar sozinho o tempo inteiro. Ele é um cara mais colaborativo, que faz os seus gols sim, mas que trabalha para os gols da equipe, como outrora o Inter já teve outros atacantes dessa referência, né? O Borré está para o Inter como o Ener Valencia está para o Inter. É na construção da coletividade ofensiva e também do volume de gols. Só que tem um fator importante para te dizer. O Ener Valencia e o Borré ainda não jogaram juntos. O Ener Valencia, eu não tenho dúvida, ele vai sulcar mais futebol do Borré. Ele vai criar mais para o Borré. O Borré teve bolas criadas e oportunidades para guardar, sim. Mas ele precisa pelo menos de algumas oportunidades a mais para poder depurar suas boas condições de desempenho dentro do jogo, como qualquer centroavante, como qualquer atacante, não é? Então, o Borré substituiu o Ener Valencia no jogo contra o Nova Iguaçu, não jogaram juntos. De lá para cá, são 5 jogos em que o Ener Valencia está no estaleiro. E o Ener Valencia não vai até Manta, né, no Equador, na sua cidade natal, jogar. Ele está de botinha, não está à disposição. Eu fico com a sensação de que ele vai estar disponível somente para o mês de maio. Assim como o Alário, ontem o Cudê não foi nada otimista com o retorno do Alário, não vai viajar para o Equador para pegar o Delfim, né? E o Inter vai prescindir muito do Borré. E o Borré vai ter uma oportunidade de ouro contra o Delfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Delfim tem uma grande fragilidade para pegar o Inter, o sistema defensivo. O Delfim é o 13º, 14º time de 16. O Delfim é o primeiro time fora da zona do rebaixamento no Equador. O Tomaiapa era um time frágil que o Inter pegou. O Inter pega um Delfim que é um pouco mais consistente em história, um time mais velhinho do que o Tomaiapo, né? O Tomaiapo nasceu ontem, o Delfim anteontem, né? Tem 35 anos, nasceu em 89. De lá pra cá tem um campeonato equatoriano conquistado só em 2019. De lá pra cá tem 2 ou 3 participações em Libertadores e Sul-Americana, nada de grandes referências. Só que este time chega hoje, vindo de um empate com o Macará, que é o 6º colocado, Macará que vem da Série B do equatoriano, está na 14ª colocação de 16 em 9 rodadas. São 5 derrotas, 3 empates e apenas 1 vitória. Com 5 gols feitos apenas e 12 gols sofridos, um saldo de menos 7. Ou seja, para 9 jogos, 5 gols é pouco gol. Para 9 jogos, 12 gols sofridos é muito gol. O time não marca muitos gols e sofre muitos gols. Eu vejo que há uma fragilidade no seu sistema defensivo que deve ser aproveitada pelo Borré. Que deve ser e precisa ser aproveitado pelo setor ofensivo do Inter, né? Então,
Como destaque, a gente tem o Mariano Minho, um jogador argentino, revelado pelo Atlético Boca Unidos, um jogador de 29 anos, é uma boa idade, passou pelo Belgrano, que está no nosso grupo aí também, da Sul-Americana, né? E ele é o camisa 10, o armador e tal, ele é o grande nome. E tem o Angulo, José Angulo, campeão da última edição do Equatoriano pela LDU, e que no ano passado foi o frisson de centroavança, né? Tem 9 gols, 3 deles na competição continental, na temporada passada. Então seria a esperança de gols, o Angulo, a armação aí do Minho, mas falta um sistema defensivo mais sólido para o Delfim a hora do Inter fazer valer. O Tumaiapa era um time frágil, o Inter não fez valer. O Belgrano era envolvido pelo Inter, foi envolvido e não fez valer. Está na hora de responder contra o Delfim. Até porque se não ganhar, bom, aí já começa a fazer a mala, tá fora da Sul-Americana. O Cudê deu sinais que o Inter em determinado momento vai ter que pensar num campeonato que seja, vamos dizer, aquele linha de frente, né? Eu penso que as Copas são mais interessantes por conta do caráter mais curto e de matas. O Inter tem que classificar na Sul-Americana, avançar nos matas, já está nas oitavas de uma Copa do Brasil que pega um Juventude que cada vez parece que se esvazia mais, que jogou uma Copa do Mundo contra o Inter, e o Inter padeceu também muito pelo seu fracasso e não necessariamente por um sucesso do Roger e do time do Juventude, mas que perdeu para o Grêmio. Depois começa um Campeonato Brasileiro com um resultado a ser comemorado, que é contra o Corinthians, ok, né? Mas o Juventude até por vezes apronta para cima do Corinthians, né? Mas tomou um 5-1 pro Botafogo, né? Esse é o adversário do Inter na Copa do Brasil, que deve ter jogo já dia 1º de maio, é daqui a pouco. E para isso o Inter tem que engordar uma classificação que é bem viável contra o Juventude. Até lá deve ter o retorno de Arangues, Alan Patrick, Ener Valencia, precisa, né? Precisa. A ver o Wanderson. Até o momento deste vídeo não há um laudo mais decisivo do Inter, né? Não há um relatório sobre a condição clínica do jogador, mas há uma preocupação de que ele tenha lesão ligamentar e, se for o caso, ele fica o resto da temporada fora. Isso força com que o Inter encontre soluções caseiras, porque até o meio do ano não vai chegar mais ninguém. Informações dão conta também de que sim, o Inter está atrás do Paul Fernandes do Boca Juniors, a pedido do Cudê. Pelo menos um contato já teria feito. O que pesa contra este jogador? Tem 32 anos. Porque é bom jogador, porque tem vínculo encerrando no final do ano, já pode assinar contrato no meio do ano. O Cudê já tentou levar ele para o Celta de Vigo. O empresário dele, o pai dele, confirmou que o Inter fez aí alguma sondagem, algum contato. É um estrangeiro que não preocupa por vagas de estrangeiro, porque se abriu mais vagas e o Inter abriu mão de estrangeiros que estavam ocupando esses lugares aqui, como o Depena, que agora deixou o time, né? Tem o caso do Oscar, que também pode assinar um pré-contrato, mas daí para chegar no final do ano. Mas o fato é que, com as peças que o Inter tem agora, vai ter que resolver problemas de lesões que não estavam na linha do horizonte, como essa do Wanderson. Tudo bem que o Wanderson não vem rendendo tanto, é importante que se diga. Hoje o Gustavo Prado, o Wesley, são jogadores que rendem mais do que o Wanderson e do que o Maurício titulares. O Maurício só vai jogar contra o Delfim porque o Alan Patrick está fora, porque o Wanderson está fora, porque o Ener Valencia está fora, porque o Arangues está fora e porque o Alar está fora. Com isso, faltam peças, porque o Maurício não tem feito um futebol que justifique a sua titularidade. Eu estou tentando montar na minha cabeça um time titular e eu penso que seja Rocher, Bustos. Acho que o Bustos foi preservado do carpetinho justamente para jogar no Equador, né, lá em Manta. Deve voltar ao Mercado e Vitão. O Robert Renan deve voltar para o banco de reservas com o René pelo lado esquerdo. Abrindo a meia cancha. Se tiver o retorno do Fernando, ótimo. Mas eu não sei se o Fernando ainda terá condições. Aí vai jogar o Thiago Maia. Se o Fernando tiver condições, acho que joga o Fernando e o Thiago Maia. Mas vamos colocar o Fernando ainda como um jogador a entrar no decorrer do jogo ou que nem viaja. Então, Thiago Maia, Bruno Henrique, não é? Maurício, Gustavo Prado, Wesley e Borré. Eu vejo que esse é o time do Inter. Tendo ainda o Luca concorrendo à vaga no time titular e o Bruno Gomes também tentando alguma oportunidade. Bom, vamos apurar isso no decorrer da semana também. O Inter começa a trabalhar. Assim que tivermos o laudo do Wanderson, a gente, é claro, vai trazer. E para fechar, tem o seguinte: a súmula do árbitro do jogo de domingo dá conta de que ele fora ofendido e se sentiu, segundo ele, ofendido no pessoal e na sua dignidade com palavras do presidente do Inter quanto da saída dele do campo de jogo, que foi chamado de safado pelo Alessandro Barcelos.
Procurei o Alessandro Barcelos para que ele se manifeste a respeito, e especialmente para que ele dê a sua versão também sobre o que pensa desta arbitragem. Ele que publicizou a sua crítica à falta de qualidade da arbitragem, fez muito bem indo na ESPN, porque a arbitragem brasileira de fato tem sido muito comprometedora com os resultados do futebol, mas que daqui a pouco mais vai ficar avisado por isso, e pode pagar um pato mais caro, porque outros presidentes reclamam mais timidamente, não se expõem, e o Alessandro Barcelos pode ser aí o boi de piranha, não sei se da comissão de arbitragem, da CBF, enfim, a ver como fica isso. Cheguei no oferecimento Nike Bauer, a nossa história chocolate. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu comentário e vem com o Íntias. Valeu!